Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje, 31 de janeiro de 2025, encerrando, né, já o mês de janeiro, né? Esse estudo ele é organizado e apresentado pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor de Curitiba, Paraná. Esse estudo só para as pessoas que nos assistem aí pelos YouTube, né? Que ele é transmitido ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas. E as pessoas que quiserem acompanhar nós ao vivo, basta entrar lá no nosso site, www.obreirodosenhor.org.br. Encontrarão todos os caminhos lá para fazer a inscrição lá e fazer tudo para receber o link no dia do estudo. Todos são bem-vindos, em qualquer lugar do planeta hoje, né? Porque a internet alcança aí, né? Qualquer parte do mundo, né? Que tem acesso à internet, né? Bom, dando continuidade ao nosso estudo, nós, como eu disse aqui, nós estamos no estudo 37 de 2025, e nós estamos dando continuidade aqui à parte terceira, o capítulo 1 ainda, né? E da parte terceira, o primeiro capítulo fala da lei divina ou natural. Então, na semana passada, nós já adentramos nesse estudo. Aqueles que quiserem, podem entrar lá no nosso site, inclusive que eu falei antes ali. Vocês encontrarão lá a playlist dos estudos anteriores. Poderão assistir, nós falamos lá caracteres da lei natural, origem e conhecimento da lei natural. E hoje vamos terminar a outra parte desse capítulo, né, que é o bem e o mal e a divisão da lei natural. Estou dando continuidade aqui, né, que hoje o primeiro tópico é o bem e o mal. E olha a primeira pergunta que o Kardec faz aos amigos espirituais, né, da 629. Que definição se pode dar da moral? Hoje, a gente ouve muito esse comentário, né, da moral, né, e olha a resposta que o Espírito deu. Como podemos definir, né, a moral? E a resposta que os Espíritos dão. A moral é a regra de bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Olha que resposta profunda. Mas aí o Kardec continua ainda, falou, poxa, mas essa resposta não responde tudo. E aí é que eu acho importante da filosofia, que nós estávamos conversando antes, né? Que sempre vai ter alguma coisa a mais para a gente se aprofundar, né? Então, a pergunta assim, como se pode distinguir o bem do mal? Ele falou ali que é a regra do bem e do mal, mas como que eu posso distinguir o que é bem e o mal, né? Para uma pessoa pode ser uma coisa para outra. E os espíritos respondem: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infligi-la. Mas Kardec não se contenta ainda, né? Poxa, fica muito assim ainda, mas poxa, mas e aí, né? E aí na 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? É. Sim, resposta. Quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Ainda a resposta está um pouco meio ampla, assim, né? E o Kardec continua perguntando, né? Aprofundando sobre esse tema. Né? E na 632, ó, estando sujeito ao erro,
Não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando na realidade pratica o mal? Verdade, né? Para ele, pode achar que está fazendo bem. E aí, essa resposta aqui é fantástica, né? Essa é. Jesus disse: Vede o que querias que vos fizessem, ou não vos fizesse. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Olha só. Essa resposta é profunda, né? Quando a gente vai tomar alguma atitude, a gente compreender o que é certo ou errado. Né? Bom, será que se fizesse isso comigo, eu ia aceitar bem isso? Né? E Kardec continua aprofundando nesse tema, que eu acho muito bacana isso. Né? Na 633, a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder em um guia seguro? Olha que pergunta ainda. Puxa, mas como que eu vou descobrir isso, né? E a resposta, outra resposta assim, muito profunda. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. E tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Ter ultrapassa esse limite é punido pelo sofrimento. Se entendesse sempre a voz que ele diz, basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. Na 634. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Já te dissemos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes, na questão 115. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele, que toma o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Os detalhes estão lá na questão 119. 635. Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Essas diferentes posições são da natureza das coisas e conformes à lei do progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. A tudo. E aí o Kardec faz o comentário dele. As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essa necessidade, pois que está na ordem das coisas. Tal diversidade é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. Isso que é difícil, né, gente? Temos muita dificuldade de compreender isso.
as necessidades reais. 636. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? A lei de Deus é a resposta. A lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que você tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre é o mal. Qualquer que seja a posição do homem, diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Aí ele vem de novo, né? A vontade que tem de praticar aquela ação, aquela questão, né? Ela pode ser não entender, ser um pouquinho ignorante e fazer aquilo meio instintivamente, sem... E agora, quando ele começa a já ter aquela vontade e aquele planejamento, aí muda bastante. 637. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Olha que resposta, né? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Por isso que muitas pessoas dizem assim, eu não quero nem saber, né? Eu já ouvi essas respostas de algumas pessoas, né? E o Kardec comenta sobre isso. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes comete o homem faltas que nem por serem consequência da posição que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. A responsabilidade do homem é proporcionada aos meios que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído, que pratica uma simples justiça, do que o selvagem e errante que se entrega a seus instintos. Na 638. Parece, às vezes, que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Poder-se a dizer que há, então, infração da lei de Deus? Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade se desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando pratica, porque melhor compreende. A 639. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição que os outros homens o colocaram? Quais, nesse caso, os culpados? O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocaram, tem menos culpa do que os que assim procedendo o ocasionaram. Porque cada um será punido, não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal que tenha dado lugar. Isso aí é bem interessante nas questões assim das hierarquias militares, né? Soldados aí e tal, aí tem os comandantes, aí, em caso de guerra, ou mesmo a polícia. Tá? Aí vem um comandante lá e manda a pessoa atirar, sei lá, fazer uma ação. E aí ele, dentro da hierarquia, ele tem que obedecer e ele faz. Não que ele não seja culpado, aí é que está a questão, que às vezes ele não precisaria atirar para matar a pessoa, podia neutralizá-la ela de outra maneira, né? Mas quem é que é mais culpado? Aquele que determinou que aquilo agisse assim, mais culpado. Né? É interessante esse questionamento. A 740.
Aquele que não pratica o mal. Olha essa pergunta, gente, que essa aqui é importantíssima. 640. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outro. É tão culpado quanto este? Olha a resposta. E para mim faz muito sentido. É como se houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que achando-o feito, dele tira partido, que eu aprovo. É o que eu teria praticado se pudera ou se ousara. Aqui é uma reflexão, eu tive até uma vez trabalhava às vezes tinha uma experiência junto com outras pessoas, e a pessoa tinha muito hábito de comprar peças, né, objetos roubados, né? Sabe que em Curitiba tem algumas regiões onde tem muito isso. E a vezes teve até um questionamento sobre isso. Eu não aceitava nunca isso aí. Na empresa, eu falei, não, aqui na empresa, e até hoje tem esse princípio, na empresa, quando chega uma pessoa e fala que tem uma peça final, que não entra. E aí, eu adorava fazer isso. Falei, não, eu até se afastei, porque eu não concordava com esse tipo de coisa. Que é bem nesse sentido, a pessoa, você não roubou, mas a pessoa chegava lá e oferecia um objeto que custava 5 mil reais, um exemplo assim, e por 500, 600 reais. Ah, aproveita, compra tal, para que comprar, né? Olha, eu estou se beneficiando de um mal, saber lá como essa pessoa adquiriu isso, sei lá, talvez até tirou a vida de outra pessoa para alcançar aquilo, né? Quer dizer, o mal, aí você está se beneficiando daquele mal, e você sabia, não é que você comprou enganado, sem saber que é outra coisa, né? Que a pessoa chegou a oferecer, você foi na boa fé e comprou. Não, era claro mesmo, precisava de um objeto, já sabia que precisava de uma coisa, já sabia de onde comprar. E comprava muitos objetos assim. E eu nunca concordei com isso e não concordo. Eu acho assim que precisa de uma peça do carro, uma coisa. Vai lá buscar lá que o pessoal tem, né? Pô, peraí. Faz sentido nenhum, né? Então você aceita que roubar é normal. E se roubar teu carro? Né? Então, você vê, e para mim isso aqui é fantástico isso. Olha, é como se houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Você está aproveitando, né? A pessoa que fez o mal. Bem interessante essas respostas. 641. Será tão repreensível quando fazer o mal ou desejá-lo? Olha, de novo, né? Pô, eu não fiz o mal, mas eu estou desejando o mal para aquela pessoa. Não tenho coragem de fazer, mas estou desejando. Olha a resposta. Conforme. Há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Olha que resposta, hein? Se você pensou, eu precisava daquela pessoa lá, você tal coisa assim, e você muda o seu pensamento e tal, tudo bem. Mas agora, se você não faz aquilo, porque não faltou ocasião, aí, olha, é culpado quem o deseja. Você fica desejando mal para a pessoa, você não faz porque você não tem coragem, ou não consegue, é difícil, mas olha os pensamentos de novo. Nossa, como temos que vigiar muito isso. Né? 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Essa é outra daquelas respostas assim, profunda também. Todas são, mas essas, né, algumas que parece que a gente nos chama a atenção, né? Olha lá, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Ó, cumpre-se de fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olha só. Eu não faço mal para ninguém, fico na minha, sou em casa, faço tudo. Mas está ali uma pessoa ali passando necessidade, com dificuldade, mas não vou fazer. Olha, está na tua frente que você poderia ajudá-la, ela numa circunstância, você não ajuda.
É. Porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem que poderia ter feito. Olha só. Profundo isso. 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? A resposta. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo a oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Ser útil, né? Ser útil na sociedade, ser útil nas atividades profissionais que nós exercemos, com as pessoas. Olha só que coisa bonita, né? 644. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Sim, mas ainda há uma prova que o Espírito escolheu, quando em liberdade, levado pelo desejo de se expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Olha só quando ele coloca aqui, né? No meio que a pessoa está, por exemplo, a pessoa, por uma condições adversas, ele está sujeito reencarna lá e tem que viver numa circunstância difícil, nessas, hoje é que nós chamamos de favelas, essas regiões de muitas pobrezas e de muita violência, né? E aí ele pergunta, poxa, mas, né? Ele está sujeito a todos esses crimes, né? Tudo ali naquele ambiente, aquela família que ele nasceu. Ah, é uma prova, né? Que o Espírito escolheu quando é liberdade. Ele expôs a tentação para ter o mérito da resistência. Muito importante isso, né? A gente entender. 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado, que eu comentei na outra, essa que vai complementando cada vez mais, ele vai se aprofundando, né? Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna um arrastamento quase irresistível? O Kardec pergunta. E aí o Espírito responde. Olha que bacana. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Por isso que eu sempre brinco com as pessoas, e às vezes eu sou meio firme nisso. Quando as pessoas falam assim, que não consigo, porque. Não, você tem dificuldade, mas se você quiser, você consegue. Porquanto, olha, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. 646. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que você pratique? Por outra, terá de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? O mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo. Olha lá. O mérito do bem está na dificuldade de. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço, quanto nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá o que lhe sobra. Disse Jesus a propósito do óbolo da viúva. É verdade, né, gente? Aquilo que você dá o que sobra, né, que hoje é comum,
muitas pessoas fazem, né? E às vezes a gente acaba indo nisso também, né? Ah, sobrou um alimento aqui, está sobrando aqui, eu vou dar para uma pessoa que está necessitando ali. Ah, eu troquei minhas roupas aqui, tem umas roupas aqui, eu vou dar. Não que isso não seja importante, né? Mas mais importante é aquela pessoa assim que tem o seu tempo para fazer alguma coisa que ela poderia fazer próprio dela, ela pega o tempo dela e vai lá no momento de folga do seu trabalho, das condições, vai lá ajudar uma pessoa, colocar. Muito mais meritoso isso, porque ela está tirando uma coisa dela que ela poderia ter para fazer para o outro, né? Sem nenhum interesse. Ou aquele que está só com 2 ou 3 peças de roupa e dela que ele usa, e uma pessoa está passando necessidade, ele tira aquela lá e ajuda a outra. É isso que ele está comparando aqui, e é bem mais meritório mesmo, né? Porque você dá o que sobra é muito fácil. Não que não ajude as pessoas, não é isso que eu estou falando, né? Mas ele está colocando aqui em termos do mérito maior, né? E aí, agora, saindo dessa questão do bem e o mal, que foi muito profundo, muito bacana, né? Ele coloca aqui nesse do capítulo 1 a divisão da lei natural. E na 647. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? A resposta muito clara, né? Certamente. Esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para os outros. Cumpre, porém, se eles mostrem a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. Ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Isso realmente acontece aí com as grandes divisões religiosas, né, até mesmo a interpretação do próprio Evangelho de Jesus, né, do cristianismo, interpreta de uma maneira, outro interpreta de outra. Né? E aí vai para as outras religiões que colocam, cada um vai interpretando ao seu bel prazer. Né? Há portas que abrem aí para pessoas interpretarem diferente. Na 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Resposta. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e, de natureza, abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta o homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, e por último, que ele coloca lá, ó, da lei de justiça, amor e caridade. Bom, gente, então ali nós encerramos ali aquele capítulo 1, né? Bem profundo esse capítulo, acho que vale a gente sempre ler. Eu gosto muito de relendo e estudando, e cada vez que a gente vai estudando, a gente vai assimilando um pouquinho mais, compreendendo um pouquinho mais essas questões, né? E agora nós vamos começar a entrar aqui no capítulo 2, que é da lei de adoração. Então, é o objetivo da adoração, adoração exterior, vida contemplativa, prece, politeísmo, sacrifício. Se não me engano, acho que vamos fazer um ou duas partes desse aqui, né? A gente não se prolongar muito, né? Então, vem lá o primeiro. Objetivo da adoração.
Um pouquinho antes, só antes de entrar aqui, até fazer uma pergunta que até esqueci de falar com vocês. Alguém quer fazer algum comentário sobre aquele outro capítulo? Capítulo 1? Se tiver, está liberado para fazer um comentário aí, para a gente não misturar um pouquinho os temas, né? Se quiser comentar um pouquinho sobre o capítulo anterior. Tudo bem? Bom, então vamos prosseguindo e comentamos no final tudo junto, né? Então vamos lá. Objetivo da adoração. 649. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Este pela adoração, aproxima o homem da alma. Olha que ele fala aqui já, né? Elevação do pensamento a Deus. Na 650. Origina-se de um sentimento inato, a adoração, ou é fruto de ensino? Sentimento inato, como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquilo que o pode proteger. 651. Terá havido povos destruídos de todo sentimento de adoração? Olha que pergunta. Não, porque nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Você pode não admitir Deus, pode usar outro nome que for qualquer, mas sempre todos os outros fundamentos antigos sempre tinham isso, né? Colocavam outro nome, mas sempre adorava para um outro ser, né? Sabia que tinha um que era o supremo. 652. Poder-se-á considerar a natural como a fonte originária da adoração? A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato ao homem. Por essa razão é que existem todos os povos, se bem que sob forma diferente. A adoração exterior. Continuidade. 653. Precisa de manifestações exteriores a adoração? Ah, que pergunta, né? A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós seu olhar. Olha a resposta, hein, gente? Do coração. Eu já atendi pessoas, e a gente fez conversa com as pessoas no próprio grupo mediúnico, com algumas entidades espirituais. Aí ele fala assim que não sabe orar. Nunca aprendi a orar, não sei orar. E aí sempre aquela resposta, falo, poxa, mas conversa com Deus do coração, do sentimento. Faz do sentimento, oh Deus, estou com dificuldade. Quer dizer, essa ligação que você tem que fazer, né? E às vezes a pessoa busca preces já escritas lá e tal, decoradas. Isso pode ser que ajude até a pessoa a mudar um pouco o pensamento, mas o mais importante é o sentimento. Ah, será útil a adoração exterior? Ó, sim, aquilo que eu estou dizendo. Se não consistir num vão simulacro, né? Fazer aquilo por, né? É sempre útil dar um bom exemplo, mas que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder aparente. Piedade. Mal dão exemplo. Mau exemplo dão e não imaginam o mal que causa. Olha. E aqui, essa aqui é uma resposta bem mais longa, mas ela é importantíssima também. Né? Tem Deus preferência porque eles adoram desta ou daquela maneira? De novo a resposta, olha, o início da resposta, olha bem assim. Deus preferem o que adoram
do coração com sinceridade, fazendo o bem, evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem à lei, qualquer que seja a forma que as exprime. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-os que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, erroso, ciúme, duro e implacável para com o outro, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, vos derriba, perdoá-los eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos eis. E com razão. Não pergunteis, pois, se alguma forma de oração há que mais convenha, porque equivaleria se perguntardes se mais agrada a Deus ser adorado no idioma do que no outro. Aí uma vez vos digo, até ele não chega os cânticos, senão quando passa pela porta do coração. Olha que bacana isso, né? Sempre repetindo isso. Sentimento do coração, tudo, né, gente? R$ 655. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo-lhe apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? É que pergunta. Ah, eu sigo a religião X porque minha família foi criada aqui e tal, eu sigo só para não criar polêmica. E aí o Espírito responde, que eu acho que é bacana, que ó, nisto, como em outras, nisso como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que assim fazendo, só tem em vista respeitar as crenças de outro. Procede melhor do que as ridiculize, porque então falta caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode agradar os que fingem humilhar-se diante dele, tão somente para canjear os aplausos dos homens. Aqui é interessante, né? Porque eu já ouvi isso, já ouvi de algumas pessoas espíritas, né? Vou dar um exemplo. Minha família, meus irmãos aí, são todos ligados à religião católica, né? Eu fui criado na religião católica, mas aí depois eu compreendi que aquilo não servia para mim, e eles me respeitam, eu como espírita. E até agora, na semana passada, eu fui convidado aí para ir numa bodas de ouro, né, do casal, muito religioso, as famílias, assim. Inclusive, quando eu estou junto com eles nas reuniões, nos encontros de Natal e Ano Novo, é comum as pessoas rezarem lá o Pai Nosso, lá fazer aquela Ave Maria, tudo. E eu respeito muito isso, mas é também comum eles pedirem para mim fazer algumas consideração. E nessa que eu fui agora, como o pessoal muito católico, então quando eles fazem essa cerimônia, eles fazem como se fosse no casamento de novo,
Aí estava lá um padre, lá um diácono, um padre, e ele fez toda aquela cerimônia do casamento, e tem todos aqueles rituais, tudo isso estava lá. Claro que eu não ia seguindo, eu já não compreendo tudo. Mas alguma pessoa fala, poxa, mas você, por que não? Está lá todos os familiares, as pessoas que estavam fazendo aquilo com tanto amor, tanto carinho, né? Para que a gente vai discriminar isso e não vou ficar lá, não vou assistir porque teve uma missa, né? Não vou participar da missa. Claro que não, né? É que a gente está falando aqui, né? A gente vai porque não é, eu acho que não seria tão respeito com os teus familiares, com as pessoas que estão com você. Então é bem bacana isso, que muitas pessoas falam, mas eu não vou, eu não. Mas por que não? Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E na 656, a adoração individual será preferível à adoração em comum? Resposta. Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força tem os homens para atrair-se os bons espíritos. O mesmo se dá quando reúnem para adorar a Deus. Não creiais tudo, todavia, que o mesmo, que menos valiosa, seja adoração particular, porque cada um pode adorar a Deus pensando nele. Por isso que eu gosto, às vezes, assim, de quando começa a oração, sempre ter esse pensamento a Deus, né? Inclusive, tem algumas pessoas que falam assim, não, você eleva a Deus. Peraí. Algumas pessoas dizem que não, que fala Jesus Cristo, usa outros nomes para não... Se você olhar no próprio Kardec, nas evocações dele que ele fazia, ele falava em nome de Deus. E ele tinha Jesus, e toda hora fala de Jesus. Mas ele não tinha esse problema de colocar, porque depois tem algumas explicações que fala, quando se adora a Deus, ele envia os seus mensageiros, os espíritos tão próximos, para alcançar gente. Então, muitas vezes, muita pessoa tem, assim, sente assim, que não é digna de orar a Deus, né? Eu já sou o contrário, eu acho que tem que ter sim, não tem por que não, né? Bom, vida contemplativa, 657. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nem o mal fazem e só em Deus pensam? Olha, tem mérito? A resposta é bem clara. Não. Porquanto, se é certo que não faz o mal, também o é que não faz o bem. E são inúteis. Lembra da pergunta anterior, que eu estava falando do bem e o mal? E repete praticamente isso. Ademais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não que só nele pense, porque ele impôs deveres a cumprir na terra, que passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá conta do bem que não houver feito. Isso aí é aquelas questões, assim, às vezes, que se reúnem aí, alguns monges, se reuniam aqueles monastérios lá e ficava lá, unido lá, e, né, só orando, só orando, só orando. Acho que a resposta aqui é bem clara, né? Não faz sentido, né? Claro que não fez nenhum mal, porque estava ali, naquela circunstância. E aí, aquela resposta que ele vem falando ainda em todos, em outras perguntas, né? Não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. Bom, gente, foi isso que eu preparei para hoje. Então, agora está aberto aí as considerações, né? Oi, gente, vou falar. Pode falar. O que eu fico, assim, bem perplexa, né, que eu acho mais importante para mim, né, que me chama muita atenção, é justamente isso, para mim é o principal da nossa conversa de hoje, né, essa 642, justamente, né, bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Não.
Preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Gente, eu acho assim, a gente não é que a gente não é questão de julgar, é uma questão de análise, né? O que acontece com as pessoas. Porque, claro, a gente estando no mundo de provas e expiações, nós temos todos os níveis de espíritos aqui nesse orbe, né? Então, e a gente respeita, né, esses níveis e sabe que as pessoas têm comportamentos diferentes e diversos, né? Assim como as religiões que a gente respeita os nossos irmãos aqui. Mas a gente pode analisar, né, como se comportam as pessoas em determinadas situações, quando a gente interage, né, e eu sou extremamente a favor de uma interação total, mais possível com o ser humano, justamente por esse fato da gente poder interagir de uma forma benéfica, né, de poder ter cada vez mais chance de ajudar o próximo. Eu penso assim e procuro praticar sempre, e faço várias atividades que têm a ver com isso. E eu vejo, o que eu vejo com essas interações, né, no meu trabalho, nos meus trabalhos de voluntários, né, o que eu vejo? Que muitas pessoas são realmente paradas no tempo, né, e no espaço, porque é assim, vive né, pelo seu bem-estar, ponto, né, e eu percebo isso, a gente não vai ficar comentando com ninguém sobre esse tipo de coisa, mas cada um é responsável pela sua vida, mas é interessante como que, e eu acho assim, desculpe, né, vou usar uma vida medíocre, porque a pessoa, tudo bem, né, porque existem as leis, né, como nós verificamos aqui, né, 10 leis, né, e tem a lei de trabalho, então tá, a pessoa trabalha, se dedica, aí já é nossa, é ótimo, né, a pessoa é correta, ela trabalha, mas ela não faz nada além disso, né? Trabalha e usufrui de tudo aquilo para si próprio e tem né, as coisas dos benefícios, né, que ela usufrui disso para ela própria e fica nisso a vida inteira, né? E aí eu fico pensando, né, se a pessoa pensasse um pouquinho mais, abrisse um pouquinho mais a cabeça, fosse, né, e enxergasse o que tem em volta, que está pedindo, né, o auxílio em várias questões que você pode interagir ajudando, né, o próximo, em várias situações, inclusive o mundo, né, ao teu redor, e a pessoa não interage, porque até a gente pode entrar naquela questão do propósito de vida, né, qual é o teu propósito de vida? Você vai ficar olhando para o teu umbigo ou você vai abrir o leque e poder, né, fazer o bem para o próximo? E com certeza, gente, a gente vê a todo momento situações o qual você pode sim intervir, né, não tem como. E todas as pessoas têm situações, vão aparecendo situações na vida em que você pode realmente intervir de uma forma ou de outra, basta você querer. O que acontece que a gente vê? As pessoas, não, eu não vou. Não, eu não vou me incomodar. Por quê? Se eu me meter nisso, eu vou sofrer. Questões familiares, seja lá o que for. Eu não vou aqui, porque, nossa, daí eu vou ter que usar meu final de semana. Não. Eu vou ter que ocupar o tempo. Eu vou gastar dinheiro com isso. Eu não vou gastar dinheiro com isso. Porque o que importa é se eu ganhei para mim. Entende? Então, e realmente é isso que acontece, né? Então, acontecem coisas erradas, pode ver, inclusive dentro de famílias. E se eu tenho um exemplo na minha família, eu tenho um exemplo clássico, né? E fora da família também, o tempo todo acontece coisas erradas. Em vez de você intervir, você não vai porque, é um desgaste, seja qual ele for. Puxa vida, pense, qual é o propósito de vida? Então, o que está fazendo aqui? Penso eu, né? Então, assim, é muito interessante você observar, inclusive pessoas de 78 anos, 80, 85, eu acredito que vocês já devem ter percebido, em fila, né, de algum lugar, né, e esbravejando, gritando com as pessoas, sendo mal educado. Pense, o que é que essa pessoa aprendeu em 85 anos ou 80 anos na vida para chegar a ser mal educado com alguém, seja qual o motivo, seja em qual situação for. Pense isso, né? Se não é né, não ter
um caminho, um propósito de vida e não conseguir nem ser educado com o próximo, né? Que já é uma caridade, você poder tratar bem as pessoas, e a pessoa não consegue. Você entrou eu também concordo com você, e você quer ver uma questão assim, que é aquela questão assim da pessoa falar que não tem oportunidade de fazer o bem, que ele fala em qualquer ambiente. Nos ambientes profissionais, a gente percebe muito claro isso, principalmente onde tem várias pessoas trabalhando, a pessoa tem, você percebe claramente aquela pessoa, eu sei que eu trabalho hoje com poucas pessoas, mas a gente tem bastante relacionamento com outras pessoas, aí você percebe assim, aquela pessoa que está ali, e ela sabe que ela tem as obrigações dela, profissional, perante ao cargo que ela exerce, mas ela sempre está disposta a ajudar um colega que está com dificuldade, né? Tem pessoas que eu posso ajudar a pessoa que está com dificuldade, chegar, sei lá, ser gentil, ajudar, colaborar com ela, às vezes que a pessoa está com dificuldade para cumprir a tarefa dela e ajudar. E tem pessoas, eu já ouvi isso, hein? Olha, isso é com ela, isso aqui não faz parte da minha obrigação, não quero nem saber, não quero nem se meter nisso, não quero nem colocar, né? Sendo que às vezes está uma oportunidade ali, às vezes a pessoa não está passando por dificuldade, não está compreendendo, ela quer que a pessoa, né? É muito comum você ouvir isso, ainda principalmente hoje trabalho mais ligado dentro da empresa, a parte mais administrativa e financeira, mas trabalhei muitos anos na área comercial, né, como representante comercial, coisa assim, essa é outra área que é terrível. Um quer engolir o outro, né? E aí você vê realmente, às vezes, um colega, né, representante comercial que está ali, às vezes, esperando numa fila com um comprador lá que atende de rede de mercado, às vezes o cara atende 30, 40 pessoas, está tudo junto ali, um querendo engolir o outro. Você chega lá, o cara não quer nem dar essa explicação para você. Às vezes está chegando pela vez naquele ambiente ali, naquele que você não conhece como é que funciona a regra. Aí sempre aparece um, não, é assim, 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 olha, faz isso, faz aquilo. Quer dizer, sempre tem a oportunidade de você ajudar, né? E a gente, se você colocar na posição, você fica, quando você está com uma posição um pouquinho melhor, você sempre percebe quando chega uma pessoa que está ali começando, às vezes, você dá uma ajuda para ela, né, explicando, colocando, né? Isso aí em qualquer parte, né, que você vai, sempre vai ter essa oportunidade de você fazer o bem, né, que a Ana falou. E a gente percebe isso mesmo. Caixas de mercado, né? Então você percebe claramente, às vezes, assim, algumas caixas com um mau humor tremendo, que ela só faz aquilo lá e não quer saber. Esse dia eu fui no mercado, eu fiquei admirado de uma pessoa, uma mocinha estava no mercado, tão educada, falou bom dia, já foi conversando, sabe? E aí você já simpatiza, vai conversando, que eu gosto de chegar sempre falando bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. E aí você percebe assim, fala, puxa, aí você já vê uma outra assim, que às vezes nem o produto da sacola não quer colocar para você e está com um mau humor tremendo, né? Será que não tem oportunidade de ser pelo menos gentil, né? Ser mais agradável naquela profissão que está exercendo? Estou falando da profissão e sem colocar o que ela colocou, em todo o ambiente que você está, você sempre está tendo oportunidade, como eu falei agora, teve na reunião lá de família, você tem as pessoas ali, você está interagindo com ela, você sempre tem a oportunidade de dar um conselho, de ajudar, de falar, né? Sempre tem, não tem como. Quando você estiver em sociedade, você sempre tem a oportunidade de ajudar. E a gente observa, que a Ana falou, a gente observa algumas situações de uma antipatia tremenda. Eu costumo, assim, antigamente eu ficava meio revoltado com isso, sabia? Eu tinha uma época que eu era, nossa, estourava com isso, ficava assim. Hoje eu aprendi assim, quando eu vejo situação, eu falo, tá aí um irmão que precisa de muita oração, né? Precisa muito, né? Ele não compreendeu as coisas. Sabe lá o que aconteceu com ele, né? Eu prefiro ver do outro lado também, né? Mas que a gente percebe sim essas coisas assim. E a Pereira, só um comentáriozinho que você comentou sobre essas diversas situações que a gente passa no dia a dia, né, que você comentou, olha o mundo de experiências que a gente tem quando você interage com as pessoas, positiva e negativa. Agora, pense essa questão das pessoas que têm essa ideia de que essa vida contemplativa, ou de meditação, ou de se isolar, o que elas entendem do que é melhor, porque o que você consegue de propósito na tua vida, numa vida contemplativa? Ou você fica lá 3 meses, que eu sei que tem gente, pessoas que eu conheço que ficam 3 meses, viajam, e ficam 3 meses em meditação.
O que você consegue aprender com isso? Porque o que eu entendo, sim, a gente tem que ser reflexível, ter espaços no silêncio para você refletir, entendo que isso é extremamente importante, até para você fazer análises sobre você e sobre as pessoas. Mas você não ter a oportunidade de estar atuando em prol do próximo e em prol de você mesmo, eu acho que a única forma é você interagindo e tendo experiências, né? Como você falou ali, várias. Supermercado, seja lá o que for. Né? Experiências de vida, experiência que você adquire conhecimento para saber como você pode ser uma pessoa melhor, é você interagindo com as pessoas. E claro que a gente sabe que fazendo bem, praticando bem, né? Não só para você mesmo, nesse aprendizado, como para o próximo. Então, assim, um outro comentário, essa vida contemplativa, assim, para mim é uma coisa tão absurda, um absurdo é se isolar, eu acho absurdo. Às vezes pode ser necessário, né, se a pessoa tem algum problema, né, que precise por um tempo, mas isso para que ela possa ser, assim, um espírito melhor, ou, não acredito, então, sabe? Só um comentário. Hoje você falou assim de pessoas que fazem isso de viagem, mas tem um problema mais sério hoje na sociedade. As pessoas chegam a certa idade e elas se trancam em apartamentos com aquela desculpa é perigoso sair, não sei. E hoje que é tudo você pega tudo comida, tudo por internet, né? Você pega ali nos aplicativos. Eu conheço pessoas assim, que elas se isolam ali e ficam anos e anos e não querem saber, né? Nem com os vizinhos, poxa, tem pessoas que não saem, pede a comida, aplicativo, pede não sei o que, tudo. Quer dizer, é uma maneira de se isolar com medo de se expor, né? De conversar ali, né? De visitar alguma pessoa. Pô, se você tem dificuldade, vai numa igreja, né? Seja qual tipo de igreja for católica, vai participar de alguma coisa que possa ser útil, vai interagir, né? Agora, se isolar com desculpa de segurança, de não sei o quê, Pior ainda, Pereira, são pessoas que não querem, vamos dizer assim, entre quero aspas, né? papo. Não, que não querem se misturar. Não quero papo com ninguém, não. Olha isso. Tipo assim, eu sou de uma classe que eu não misturo com outras, assim. Então, veja, isso para mim é o absurdo, né? Acontece muito isso hoje em dia, né? Que as pessoas em vez de se reunirem hoje existe, hoje, tantas questões que você pode fazer que, né, segura, né? Mas fica isolado mesmo. Eu conheci pessoa de idade assim Mas não é só pessoa de idade, vou Não, mas pessoa jovem, inclusive, também, verdade que você falou. também. Que tem um certo recurso, fica dentro lá trancada, não quer saber, né? E eu vou te contar mais, depois da pandemia, com essa história de home office, É, eu vou contar uma coisa, eu conheço, porque eu trabalho com pessoas home sim, office, né? sim. Então, aí, nossa, aí que sim, que não faz mais nada, sabe, nada. Daí eu fico pensando comigo mesmo, claro, não vou falar isso para ninguém, a gente fica conversando porque tem a ver com o nosso contexto aqui, Sim. tá Tô falando. estudando. Mas, cara, tipo, olha, eu fico pensando qual é o propósito dessa pessoa. Daí, vai trabalhar home office, beleza, ótimo, pelo menos trabalha. Agora fica ali, entendeu? Fica ali, no máximo viaja, né, por, por um prazer próprio, e ponto final, tá? Morre ali. Ai, gente, é Isolamento assim. total, né? Não, eu acho que É. né, a questão do propósito, eu acho isso fantástico. Qual pergunte-se, né? Ou pergunte para a pessoa. Experimenta perguntar para as pessoas, qual é o teu propósito? Se alguém me perguntar isso, eu tenho na ponta da língua, sabe? Porque é isso que me dá força para levantar todo dia. Eu sei por que eu levanto todo dia. Então, as pessoas não pensam sobre isso. Elas vão, sabe aquele efeito manada? E o que prejudica muito hoje em dia, só um comentário assim para terminar aqui, é essa história de rede social e coisa. Gente, olha, aí fica morrendo ali dentro do celular e morre ali mesmo, entendeu? Aí morre ali mesmo, porque daí sim que não vai mais nada na vida. Gente, olha, se a pessoa não se espertar, É, né? verdade. Nossa. Aí, gente, é um tema bastante amplo, né? Alguém quer fazer um comentário? Nosso horário está encerrando. Não sei se a Luciane ou o Egon quer fazer algum comentário. A Juliana. Tudo bem?
Tudo bem. Tudo beleza, hoje não. Sem Eu comentários. espero que a gente absorva um pouco disso, né? Nós estamos numa fase difícil da humanidade entre o bem e o mal, né? As pessoas estão falando que não existe nem bem nem mal, relativizando tantas coisas. O Espiritismo é bem claro quando fala as coisas e sempre amoroso quando vai avaliar, né, a intenção ou a forma como as pessoas se comportam de acordo com a sua consciência, com o seu desenvolvimento, com a sua compreensão. Então, vamos devagar aí na caminhada, né? Juliana, você queria falar alguma coisa? Você apertou o microfone? Oi, seu Pereira, não, tô só ouvindo mesmo, é só falar para o senhor que tá tudo certo. É, Concordo plenamente com o que vocês estão falando nessa questão, que eu conheço diversas pessoas que acabaram se isolando, mas por diversas questões de não querer, digamos assim, ter que fazer um favor, ter que fazer alguma coisa, porque sempre acha que o outro está se folgando, daí começa a querer se esquivar, e aí preferem não abrir, né, não ser flexível para que outra pessoa faça um pedido. Olha, será que você pode me ajudar? Tem pessoas que elas se fecham mesmo, elas não dão brecha, porque elas não querem. E tem outros também que falam, olha, quando eu passei por determinadas situações, ninguém me ajudou, então hoje eu não vou ajudar ninguém. Então tem pessoas que também têm esse pensamento. E eu escuto e fico pensando, poxa vida, né? Tem tantas pessoas que passam por situações tão difíceis e elas não ficam enrijecidas, muito pelo contrário, elas pensam sempre em melhorar e pensar, olha, eu passei por determinada situação, como foi difícil, então eu vou ajudar tal pessoa, né? Então, cada cabeça é uma sentença, né? A gente vai aprendendo e vai analisando cada pessoa, mas isso é muito importante a gente saber principalmente de si próprio, né? Quando a gente analisa e vê, olha, eu não faço isso. Às vezes a gente tenta aconselhar, mas tem pessoas que elas são extremamente fechadas, elas não querem mesmo. Não tem difícil, você não consegue alcançar elas, né? O que nós podemos fazer? Orar por elas. E realmente você falou uma frase bem interessante. Às vezes, não é que a gente não jamais julgar, né? Ver o mal, sim, você vê que isso é coisa errada. Mas aquilo que eu falei, antigamente eu ficava muito. Olha aí, tá aí uma pessoa que precisa de muita oração, que tá, né? Que não compreendeu direito ainda. Você tenta se aproximar, mas se não deu, você ora por ela. Num momento ou outro, em outras reencarnações, em outra, ela vai ter que se dobrar a isso e aprender isso, né? Não tem como escapar, né? Então, porque assim, que nem ela falou, e ela, eu sei disso que ela também, a gente conversa com muitas pessoas, né? Nos nossos estudos, presencial, nos estudos, nos grupos mediúnicos, a gente trabalha com o grupo mediúnico, trabalha também no magnetismo, atendendo as pessoas, então a gente vê essas pessoas, assim, carentes, né? Precisam de tanta... Carente, como eu falo, não é carente financeiro, não, é pessoa bem abastada, mas carente de afeto, né? A Juliana falou. Ela se fecha tanto porque houve uma decepção muito grande que não quer se abrir para ninguém. Né? E às vezes você não consegue alcançar, você tem que ter muito tato para ganhar a confiança dela. E se você colocar uma confiança, eu não. Entendeu? Fazer o quê? O que nós podemos fazer? Orar por elas, tentar conversar e mais cedo ou mais tarde eu terão que compreender isso, né? Honesta em outras experiências. Muito bacana, né? Muito bacana o nosso estudo. Eu gosto muito desse capítulo, dessa terceira parte. Eu acho que é profundo, né? E aí é muito profundo. Quem gostaria de fazer a nossa oração de encerramento? A Juliana, porque ela faltou semana passada. Então ela faz a nossa oração hoje, né, Juliana? Por livre e espontânea pressão. Eu sempre dou a vez, né, para os demais. Primeiramente, levar os nossos pensamentos, agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, por mais esta noite de estudos, agradecer pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, por aqueles que não puderam estar presentes, que possamos sempre estar unidos em busca de evolução, de compreensão, de entendimento e poder auxiliar aqueles que precisam de ajuda, de amor,
que possamos sempre estarmos de boa vontade, que a espiritualidade amiga sempre esteja junto conosco, nos auxiliando, e também aqueles irmãozinhos que aqui se aproximam. Que todos tenham uma boa noite e que assim seja. Boa noite, gente. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa semana.